Boa tarde, irmãos queridos, irmãos amados, que juntos estamos ao aprendizado do Cristo, do Evangelho de Cristo. Vamos iniciar com a oração que Deus Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Hoje, nesse sábado lindo, daremos continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. E estamos estudando o capítulo 21, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos no item 10, os falsos profetas da erraticidade. Vamos à leitura. Erastus, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra da emancipação libertadora da humanidade, lançando, por médiuns dos quais se servem, sistemas de ideias polêmicas e absurdas. Para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos sob os nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Estes médiuns geram o fermento das discórdias entre os grupos que os levam a se isolar uns dos outros e se olharem com desconfiança. Apenas isso bastaria para desmascará-los, porque agindo assim, eles mesmos dão o mais completo desmentido do que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Não há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, acima de tudo, devem ser altamente racionais. Pois bem, passai seu sistema pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Concordareis, portanto, comigo, todas as vezes em que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de atingir a sua transformação, coisas fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formulam um sistema contrário às mais vulgares noções da ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, desejamos vos dizer que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela é sempre apreciada pelo bom senso das massas. E isto também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor próprio de cada um, observando aquele que encontra mais repercussão e mais simpatia. Seria ilógico, de fato, admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminua seja mais verdadeira do que aquela que visse os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confia a um círculo restrito. Faz com que ela surja em diferentes lugares, a fim de que a luz se apresente a todos, em contraposição às trevas. Recusai rigorosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando divisão e isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, distribuindo-lhe louvores exagerados, a fim de iludi-los
e tê-los sob seu domínio. São geralmente espíritos sedentes de poder que, tendo sido tiranos públicos ou da família durante a vida terrena, ainda querem vítimas para tiranizar após a morte. Desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e extravagância, ou que recomendem cerimônias e atos estranhos. Há sempre então um legítimo motivo para a desconfiança quando isto ocorrer. Por outro lado, acreditai que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles, com a exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsediado, e a obsessão é evidente quando o médium está apto apenas a receber comunicação de um determinado espírito, por mais elevado que pretenda ou diga ser. Em consequência disso, todo médium e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se submetem a práticas que tendam para a superstição, está sem dúvida sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome em todos. Encarnados e desencarnados, devemos honrar e respeitar e não permitir que ele seja comprometido a todo instante. É incontestável que, uma vez submetidas ao crivo da razão e da lógica, todas as observações e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, mas a verificação severa dos outros grupos com a ciência adquirida e a alta autoridade moral dos dirigentes de grupo, mais as comunicações que os principais médiuns recebam, com o sinal de lógica e autenticidade de melhores espíritos, farão justiça rapidamente, desmascarando essas comunicações mentirosas e astuciosas, procedentes de um grupo de espíritos mistificadores e maus. Bem, meus queridos colegas, aqui nós vemos que nesse item, dos falsos profetas da erraticidade, dos espíritos que querem passar algo da forma como eles julgam e não o Evangelho de Cristo, a gente precisa ter muito cuidado, usar sempre a peneira da razão. Aí sim se verá o que sobrará. Pois o que é verdadeiro, a verdade dá trabalho. A verdade exige conhecimento. A verdade exige que façamos uso do vigiai e orai. A verdade exige tolerância, disciplina, e isso a maioria das pessoas não querem, preferem se deixar levar. Mas sempre devemos analisar os fatos. Deus distribui o conhecimento em vários lugares. Nós devemos, portanto, conhecer as obras básicas, todas elas. Aos pouquinhos a gente acaba dando conta, Um dia a gente estuda um pouquinho de uma, depois de outra, e vamos tendo esse conhecimento. Pois aí, ao ler os outros livros, ao fazermos outras pesquisas agora online, nós saberemos quem é que está baseado nos ensinamentos ou não. Então, sempre isso. Usai o conhecimento já adquirido sobre as obras básicas e o Evangelho, e usai a peneira da razão, para não se deixar levar pelos falsos profetas da erraticidade. Agora vamos passar à leitura do item 11, Jeremias e os falsos profetas. Luiz Espírito Protetor, Karlsruhe, não sei se é assim que fala, 1861.
Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam, e vos enganavam. Vos enganam, desculpa, vou repetir. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Divulgam as visões do seu coração e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, tereis a paz, e a todos aqueles que marcham para a corrupção de seus corações. O mal não acontecerá convosco. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor? Ou que ouviu e entendeu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Ouvi o que disseram esses profetas que profetizam a mentira em meu nome e dizem: sonhei, sonhei. Até quando esta imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias. É a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que quero vos falar, meus amigos. O profeta, em nome de Deus, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Estas palavras indicam claramente que desde aquela época, os charlatães, os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo e prediziam por dinheiro as coisas boas e agradáveis. Esse tipo de enganação era muito comum entre o povo judeu e fácil é compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Não pode haver nada mais esclarecedor do que estas palavras. Não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falava nada. E eles profetizavam? Mais adiante ele diz: ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicando assim um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre crédula, não contestava a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Sempre achava natural e sempre convidava os profetas a falarem. Após estas palavras do profeta, meditai também sobre os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois entre os desencarnados há também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Esses enganadores são, bem entendido, os médiuns, que não tomam a necessária precaução. Eis aí, sem dúvida, um dos maiores obstáculos contra o qual muitos esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova, na qual somente podem triunfar orientando-se com prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vós mesmos não vos torneis falsos profetas. Gente, esse finalzinho aqui, olha,
Olha como é esclarecedor. Quem seriam esses falsos profetas? Os médiuns. Os médiuns que não tomam a necessária precaução, pois se deixam ser enganados por esses espíritos que querem ali fazer prevalecer a sua vontade e não a vontade de Deus, e não os ensinamentos de Cristo, e não o amor e a caridade, e que muitas e muitas vezes acabam, através de suas mensagens, que médiuns aventureiros e ali sem estar ainda apropriado do entendimento, se deixam levar e vão passando adiante, fazendo que às vezes grupos sérios acabem sendo diluídos, né? Então, olha a responsabilidade. A responsabilidade, é necessário ter prudência, né? O que ele nos diz nesse finalzinho. Só hemos de triunfar com prudência nesse trabalho da mediunidade. E temos que distinguir bons e maus espíritos, porque senão nós mesmos, muitas vezes pensando estar fazendo o correto, estamos nos tornando um falso profeta. Estamos nos deixando levar. E vejam, se há 600 anos antes de Cristo já se alertava sobre isso, sobre os falsos profetas, imagina agora. Imagine se agora, né? Entre o povo judeu daquela época, havia o hábito de buscar a interpretação dos sonhos. Os representantes, na maioria das vezes, eles tinham lá as creptonisas, os videntes, para buscar ali a interpretação dos seus sonhos, para que a partir dali eles agissem. E aí, em 1861, esse espírito amigo Luiz aí já pede, né, nessa época, para tomar cuidado, para não nos tornarmos falsos profetas. 1861. Hoje, meus queridos amigos, nós temos a facilidade das redes sociais. Nós temos essa facilidade. Nós podemos estar ouvindo palestra por esse meio que está aí, mas devemos também saber fazer bom uso, porque com as redes sociais isso facilitou a divulgação de falsas ideias, e aí podemos facilmente nos tornarmos falsos profetas. E olha o alcance que se tem de uma rede social. Olha o alcance e olha a responsabilidade que nos cabe a cada um de nós, médiuns, estudante ali, buscando as obras básicas, né, da decodificação, e temos que prestar atenção nas mensagens que nos chegam. Temos que ter boas bases, né, e sólidas. Temos que ter conhecimento, temos que analisar aquilo que nos apresentam. Tudo aquilo que nos apresentam deve ser analisado. Aqui nós estamos falando sobre a mediunidade, sobre falsos profetas, encarnados e desencarnados, mas assim também deve ser no dia a dia. Quantas discórdias não acontecem por um mal entendido, por um dito meio contraditório, meio às avessas, né? Para que não sejamos esse instrumento que levem essas palavras difíceis que
tornarão a vida daquele que ouviu e de outros ligados a ele numa penúria, porque tudo isso a gente pode deixar passar, mas quando estivermos lá no outro plano, veremos essa responsabilidade que muitas vezes pensamos que não temos. Estaremos sim nos tornando falsos profetas. Como não, né? Então temos que estar atento, porque se a gente já sabe que nós somos aquilo que pensamos, que sentimos e que nos afinamos aos bons espíritos através do nosso pensamento, cabe a nós que estamos aqui nesse planeta para evoluirmos, buscarmos essa conexão com o alto, com os bons amigos espirituais e nos afastarmos daqueles amigos que são amigos, mas ainda estão num período de aprendizado, mesmo na erraticidade, que tentam nos colocar ideias à nossa cabeça e que ficam repetindo. Isso eu aprendi na casa espírita. O bom espírito, aquele que quer o bem, ele te intui, ele te dá ali a ideia, mas ele não fica te martelando aquilo o tempo todo na sua mente. Já aqueles que querem se afirmar e querem que você faça de todo jeito aquilo que eles dizem, ficam ali reforçando várias vezes ao dia, o tempo todo, e às vezes você dorme e sonha com aquilo, ou seja, se encontra com esse espírito a quem está ligado e continua ali tendo as mesmas ideias. Então, nós vimos em várias passagens desse capítulo: orai, vigiai. Obras básicas, como alicerce para a prática da boa mediunidade, da mediunidade sadia, que leve e propague as mensagens de Cristo, não só na voz, como estou fazendo aqui agora, falando, lendo o Evangelho, mas praticando aquilo que está no Evangelho. E nós estamos vendo que o Evangelho nos ensina até mesmo a não nos deixarmos cair em tentações e ouvirmos aí aqueles que querem se afirmar através de nós como instrumentos mediúnicos. Nós estamos ainda em processo de burilamento, de melhoramento, e se a gente perceber, em vários momentos do dia, da vida, nós temos aí uma dualidade dentro da gente, né? O nosso pensamento ainda fica entre uma coisa e outra. Nós estamos ainda lutando contra os maus sentimentos, os maus pensamentos, aquelas emoções assim que não fazem bem, a ter raiva. Nossa, o dia que nós conseguirmos dominar esse impulso da raiva, quão melhor seremos. Então, meus amigos amados, vamos aproveitar um pouquinho dos ensinamentos, buscar nos burilar, nos melhorar para essa semana vindoura que está aí, e que Deus esteja conosco, sempre, sempre. Até mais. Boa tarde a todos, meus amigos. Vamos dar continuidade ao livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 16, Teoria da Presciência. Estamos no item 11. Quanto ao futuro do Espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o triunfo próximo, apesar dos entraves que se lhe opõem. Esta previsão lhes é fácil, primeiro porque sua propagação é sua obra pessoal, auxiliando o movimento ou dirigindo. Sabem, por consequência,
o que devem fazer com o mesmo. Em segundo lugar, basta-lhe considerar um período de curta duração, e em tal período eles veem os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Sem ser espíritos desencarnados, que os espíritas se transportem apenas a um período de 30 anos atrás, até a geração que surge, que dali considerem o que se passa hoje, que sigam a marcha progressiva e verão consumir-se em vãos esforços aqueles que acreditam ser chamados a anulá-lo. Eles os verão desaparecer pouco a pouco da cena, ao lado da árvore que cresce e cujas raízes se estendem cada dia mais. Os acontecimentos vulgares da vida privada são frequentemente a consequência da maneira de agir de cada um. Aquele será bem-sucedido segundo suas capacidades, sua habilidade, sua perseverança, sua prudência e sua energia em assuntos nos quais outro malogrará por sua insuficiência. De modo que se pode dizer que cada um é o arquiteto do seu próprio futuro, o qual não está jamais submetido a uma cega fatalidade, independente da pessoa. Conhecendo o caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho a que se aplica. Os sucessos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, deve realizar-se de qualquer modo, seja por um meio, seja por outro. Os homens concorrem para sua realização, porém ninguém é indispensável. De outro modo, o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Se aquele a quem incumbe a missão de executar a tarefa se omitir, um outro será encarregado de sua realização. Não há missão fatal. O homem é sempre livre de preencher aquela que lhe é confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se ele não o faz, perde o respectivo benefício e assume a responsabilidade das demoras que possa ser o resultado de sua negligência ou de sua má vontade. Se ele se tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode quebrá-lo com um sopro. O resultado final de um acontecimento pode, pois, ser certo, porque está incluído nos desígnios de Deus. Porém, como na maior parte dos casos, os detalhes e o modo da execução estão subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. As vias e os meios podem ser eventuais. Os espíritos podem nos revelar o conjunto, se for de utilidade que sejamos prevenidos. Mas, para precisar o lugar e a data, seria necessário que eles conhecessem antecipadamente a determinação que tal ou qual indivíduo o tomará. Ora, se tal deliberação ainda não está em seu pensamento, conforme ela seja, poderá acelerar ou retardar o desenvolvimento do caso, modificar os meios secundários de ação, tudo atingindo o mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra esteja mais ou menos próxima, que é inevitável, sem poder predizer o dia em que ela começará, nem os incidentes de pormenores que podem ser modificados pela vontade dos homens. Para a fixação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, além do mais, dar-se conta de uma circunstância inerente à própria natureza. O tempo, da mesma forma que o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de comparação ou de reparo.
que o dividem em períodos que possam ser contados. Sobre a Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos é marcada pelo nascimento e o ocaso do Sol e pela duração do movimento de translação da Terra. As unidades de medida do tempo devem variar segundo os mundos, pois que períodos astronômicos são diferentes. É assim, por exemplo, que em Júpiter os dias equivalem a 10 de nossas horas e os anos a quase 12 anos terrestres. Olha, um ano em Júpiter, 12 anos terrestres. Há, pois, para cada mundo, uma maneira diferente de computar-se a duração, conforme a natureza das revoluções siderais que ali se realizam. Já isso apresentaria uma dificuldade para a determinação de nossas datas, por espíritos que não conhecessem nosso mundo. Porém, fora dos mundos, tais meios de apreciação não existem. Para um espírito no espaço, não há nem nascimento, nem ocaso do Sol na marcação dos dias, nem revolução periódica marcando anos. Para ele, não há senão a duração e o espaço infinitos. Aquele, pois, que jamais tivesse vindo à Terra, não teria nenhum conhecimento de nossos cálculos, os quais, de resto, lhe seriam completamente inúteis. Há mais, aquele que nunca se tivesse encarnado em outro mundo, não teria nenhuma noção das frações da duração do tempo. Quando um espírito estranho à Terra aqui vem se manifestar, não poderá assinalar data aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos, ou que, sem dúvida, está em seu poder, mas que muitas vezes ele não julga ser útil fazer. Os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, onde já viveram ou onde continuam a viver em nosso meio, estão naturalmente identificados com nossos hábitos, dos quais levam à recordação na erraticidade. Poderiam, por conseguinte, com mais facilidade, indicar uma data aos acontecimentos futuros quando a conhecessem. Mas, além do fato de que isso nem sempre é permitido, são impedidos de fazê-lo, pela razão de que, todas as vezes em que as circunstâncias de detalhes são subordinadas ao livre-arbítrio e à eventual decisão do homem, a data exata não existe realmente, senão quando o acontecimento está realizado. Eis porque as predições circunstanciadas não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidades, mesmo quando não tragam cunho que as torne legitimamente suspeitas. Também, os espíritos verdadeiramente sábios não predizem nada, jamais, em datas fixas. Eles se limitam a prevenir-nos do andamento das coisas que nos sejam de utilidade conhecer. Insistir para ter pormenores precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos que predizem tudo quanto se deseja, sem se preocuparem com a verdade, e divertem-se com os terrores e as decepções que causam. A forma geralmente empregada até aqui, bastante geral para as predições, faz delas verdadeiros enigmas frequentemente indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística da qual Nostradamus oferece o tipo mais completo, lhes dá um certo prestígio aos olhos do vulgo, que lhes atribui tanto mais valor quanto mais sejam elas incompreensíveis. Por sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que,
segundo o sentido atribuído a certas palavras alegóricas ou de convenção, segundo a maneira de computar o cálculo bizarramente complicado das datas, e com um pouco de boa vontade, ali se encontra aproximadamente tudo quanto se quer. Seja como for, não se pode deixar de convir que algumas predições têm caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que esta forma velada tivesse num certo tempo sua razão de ser e até mesmo sua necessidade. Hoje, as circunstâncias não são mais as mesmas. O positivismo do século atual pouco se acomodaria com a linguagem sibilina. Também, as predições de nossos dias não afetam mais essas formas estranhas. As feitas pelos espíritos nada têm de místicas. Falam a linguagem de todas as pessoas como teriam feito quando vivos, pois não cessaram de pertencer à humanidade. Eles nos previnem quanto às coisas futuras, pessoais e gerais, quando tal nos pode ser útil, na medida da perspicácia de que são adotados, como fariam conselheiros ou amigos. Suas previsões constituem, pois, mais advertências, as quais não impedem o nosso livre-arbítrio, do que predições propriamente ditas, que implicariam uma fatalidade absoluta. Sua opinião é, por outro lado, quase sempre motivada, pois que eles não querem que o homem aniquile sua razão sob uma fé cega, o que nos permite apreciar-lhes a justeza. A humanidade contemporânea tem também os seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo tem pressentido em seus escritos a marcha futura das coisas que vemos realizar-se hoje. Essa aptidão se relaciona frequentemente, sem dúvida, com a retidão de julgamento que deduz as consequências lógicas do presente, mas frequentemente também ela é o resultado de uma clarividência inconsciente ou de uma inspiração estranha. O que os homens fazem enquanto vivem, com razão mais forte, podem fazer e com mais exatidão em seu estado de espíritos, quando a vista espiritual não é obscurecida pela matéria. Que capítulo lindo esse da teoria da presciência! Vem nos esclarecer, nos informar sobre essa questão das previsões do futuro, como que é possível o conhecimento do futuro, e deixa muito claro, que nós, enquanto espíritos, conforme nos desmaterializamos, vamos percebendo melhor a espiritualidade e todo esse tempo que passou, esse tempo presente, esse tempo que virá com mais lucidez. É tão interessante que colocam para nós aqui essa questão da faculdade, que essa faculdade de previsão é inerente ao estado de espiritualização, ou, se preferirmos, de desmaterialização, Então ele diz que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, embora muito imperfeito, àquele da vista de conjunto do homem lá no alto da montanha, não é? Então, quanto mais condições nós temos de desmaterialização, espiritualização, a gente consegue ter uma percepção maior, das coisas. Por isso que muitas vezes se abarca
as questões da previsão, né? Ele nos lembra que o espírito, um espírito, por exemplo, ele não tem necessidade de se transportar em algum ponto do espaço, né, para dizer o que está ocorrendo. Um espírito ao nosso lado mesmo pode possuir em sua plenitude essa visão do horizonte aí. Então, a vista nos espíritos não se produz da mesma maneira que o homem encarnado, nem com os mesmos elementos, né? Então, a gente vê que o horizonte visual é outro. E o espírito, por exemplo, ao lado do encarnado, é como aquele que vê ao lado do cego. Então, por isso que quando encarnamos, o corpo físico, ele acaba por reduzir a nossa percepção espiritual, claro, não é? Mas, ainda assim, Kardec vem nos esclarecer que mesmo encarnados, nós temos condição sim de perceber essa questão, não é? A gente sabe então que esta faculdade é amortecida pela encarnação, mas não é completamente anulada. Então, o encarnado possui essa faculdade de previsão, embora num grau menor que quando a alma se encontra completamente libertada. Então, ficou claro isso para nós também, né? Nessa segunda parte de hoje, fala sobre a questão do espiritismo, né? O quanto o espiritismo está previsto, né? O quanto que o espiritismo vem nos esclarecer e ali se firmar nesta nossa humanidade terrena, conforme os tempos vão passando. Isto porque existe também uma evolução na ciência e, como o Espiritismo não derroga lei nenhuma da natureza, né, de tudo que Deus criou, a ciência, enquanto avança, vem apenas ali confirmar as questões que já estavam sendo trazidas por Kardec através da codificação. Maravilhosas essas notícias para todos nós. Deus é Pai de infinito amor e bondade. Nos trouxe ali Jesus para nos conduzir desde a formação do planeta que habitamos até o seu exemplo de vida para nos favorecer nessa caminhada de evolução. Vimos no capítulo anterior, né, dos milagres do Evangelho, no outro dos fluidos e agora da presciência. O quanto, se realmente nos esforçarmos por estar nesse caminho de Jesus, que Jesus veio exemplificar, né, o verdadeiro caminho, verdade e vida, estaremos ali nos conhecendo melhor enquanto filhos desse mesmo Pai que criou Jesus e nos entender cada vez mais como irmãos mesmo de Jesus, tendo em nós também essa possibilidade de desenvolver essas possibilidades, essas faculdades todas. É muito bom isso. Então, que nada nos afete de maneira negativa, que nem mesmo as provas que nos atingem, né, que nos fazem sim, que trazem dor, que fazem sofrer, que não nos esqueçamos de que podemos tirar lições e crescer espiritualmente com tudo que somos ali chamados a vivenciar por nossa capacidade, porque Deus não nos dá uma cruz maior do que a nossa capacidade. E Jesus, o maior amor de Deus por nós é representado por Jesus. Tem um trechinho, vou finalizar com um trechinho do livro Emmanuel, do Chico, né? Do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico querido, que ele vem trazer no capítulo 2 desse livro
o tema Ascendência do Evangelho, um trechinho que ele fala sobre Jesus e diz: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado, que é Jesus, oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. E assim, irmãos queridos, que brote de nossos corações a gratidão por tudo quanto recebemos de oportunidade para nos esclarecer e darmos prosseguimento na nossa existência fazendo o melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos e não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Queridos irmãos de jornada, uma boa tarde para todos nós. Que assim seja.